Não é trem, não é metrô, não é leve sobre trilho. Por fora parece um pouco com todos esses meios de transporte, mas a grande vantagem do aeromóvel é a fonte de energia que ele utiliza para se deslocar, sem ruído ou emissão de poluentes. Ar. Isso mesmo, o aeromóvel é movido a ar. O Cidades e Soluções acompanha com exclusividade a linha de montagem do aeromóvel, um transporte público de massa com tecnologia 100% nacional que começa a circular a partir do primeiro semestre do ano que vem em Porto Alegre. Os operários dessa fábrica em Três Rios, no centro-sul fluminense, correm contra o tempo. A encomenda veio de Porto Alegre, construir o primeiro aeromóvel do Brasil. Esse é um projeto cujo um dos motes é a Copa do Mundo de 2014, que vai ligar o Aeroporto Internacional Salgado Filho, Terminal 1, até a estação do Transurb, que é o nosso metrô lá em Porto Alegre. Então vai ser uma linha de aproximadamente 1 quilômetro, é um shuttle, como a gente chama, ele vai e volta, né, na mesma via, e ele vai permitir que o passageiro que venha lá de Novo Hamburgo, São Leopoldo, da região metropolitana de Porto Alegre ou do centro de Porto Alegre, possam chegar ao aeroporto via transporte coletivo. Serão 2 aeromóveis? Serão 2 veículos, e um para 150 passageiros, o outro para 300. Né? Tu usa um ou outro conforme a demanda, e também em caso de algum problema, tu só pode substituir um veículo pelo outro. Mas quando um está operando, o outro fica estacionado em espera. Porto Alegre não foi escolhida por acaso. Há 29 anos, a empresa responsável pelo aeromóvel construiu uma linha piloto na capital gaúcha para a realização de testes. Com recursos da FINEP, financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, e da Empresa Brasileira de Transporte Urbano, a linha de 1.200 metros de extensão funciona como um laboratório a céu aberto. O experimento deu tão certo que chamou a atenção das autoridades locais. Porto Alegre vai ganhar em 2013 a primeira linha comercial do aeromóvel no Brasil. Que vantagens o uso desse sistema, particularmente em Porto Alegre, nessa linha, oferece? É que, em média, ele custa 1/4 do que um sistema equivalente com as mesmas características. Ele é de implantação muito rápido e, particularmente, ao meu ver, a maior vantagem é a cadeia produtiva 100% nacional, ou seja, não tem nenhum parafuso que é importado. O veículo é produzido com talentos e com a habilidade da nossa gente aqui no Brasil inteiro. E esse, para nós, é um dos grandes diferenciais. Ademais, tem ali no aeroporto Salgado Filho um traçado bastante sinuoso, cheio de curvas de raio fechado, aclives, e que a tecnologia do aeromóvel com a propulsão pneumática permite vencer esses aclives e contornar essas curvas difíceis. Então o nosso traçado se inseriu numa malha urbana bastante complexa. A linha piloto de Porto Alegre foi importante para o projeto, mas o grande teste do aeromóvel aconteceu a mais de 16 mil quilômetros de distância, em Jacarta. A tecnologia brasileira foi implantada na capital da Indonésia em abril de 1989. De lá para cá, o aeromóvel se consolidou como importante meio de transporte em uma área turística. A linha, com pouco mais de 3 quilômetros de extensão, liga ao todo 6 estações. São 3 módulos articulados movidos a ar, com capacidade para 300 passageiros. A velocidade pode chegar a 70 km por hora. O aeromóvel que funciona em Jacarta é igual a esse daqui? Conceitualmente, sim, também movido a ar, produzido no Brasil, mas esse aeromóvel que está sendo desenvolvido agora, nessa retomada do projeto, ele aplica uma série de inovações tecnológicas nas mais diversas áreas da engenharia, desde materiais, passando por controle, passando pela parte da engenharia civil. Então ele vai ser realmente uma revolução em relação ao que está lá desde 89 operando na Indonésia. Quando a gente vê a imagem do aeromóvel na Indonésia, a gente vê ele com as janelas abertas, o povo muito à vontade. Do ponto de vista do fabricante, o que você teria a comentar em relação ao uso que se faz do aeromóvel na Indonésia? Certamente não estão seguindo os nossos manuais de procedimentos, né? Mas é que a realidade daquele país é muito diferente da realidade do Brasil.
Às vezes a gente faz muitas críticas aqui ao nosso país, ao sistema de transporte, e é verdade, mas em relação a muita coisa que tem por aí fora, nós estamos anos-luz à frente. Elevated guideways literally lift the trains out of the way of traffic congestion. The lightweight vehicles and support structures help to reduce capital costs. And finally, the small footprint of the support column requires an equally small right-of-way, which translates into significant cost savings. While Aeromovel shares these advantages with other elevated electrical transit systems, that is where the similarity ends. Realmente lá, a operação do Aeromóvel de Jakarta não é aquilo que a gente gostaria em termos de práticas, mas o conceito do sistema que impede colisão entre veículos, que a manutenção é muito simples, faz com que o sistema até hoje continue rodando com o mínimo de manutenção e sem acidentes. Que quesitos não seriam os mais adequados que lá, por contas locais, culturais, estão sendo praticados? Acho que esse exemplo que você citou, é o melhor de todos, né? Operar com as janelas da frente abertas, porque os veículos lá não têm ar-condicionado, os de Porto Alegre terão, né? Para fazer um grande vento dentro do veículo para refrescar os passageiros, né? Qual o segredo do aeromóvel? Como é possível deslocar um módulo desses, lotado de passageiros, apenas com a força do ar? A ideia é incrivelmente simples. O aeromóvel é como se fosse um barco à vela de cabeça para baixo. E é nessa peça daqui que o ar, sob pressão, bate e faz o aeromóvel andar. Isso aqui fica escondido debaixo do chassi do aeromóvel. É verdade, André. Essa placa tem 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, e é nela que incide uma corrente de ar que pode tanto empurrar o veículo quanto puxar ele de volta. E em algumas situações isso pode acontecer ao mesmo tempo, porque tu tens 2 dessas por cada estrado do veículo, então pode succionar pela frente e empurrar por trás quando o veículo estiver com um carregamento muito elevado. As máquinas encarregadas de produzir esse ar com velocidade, com pressão, consomem muita energia? Não, na verdade o consumo de energia do sistema é muito baixo, porque o veículo ele é muito leve, é de 3 a 4 vezes mais leve do que um sistema equivalente sob trilhos. Então, na verdade, por exemplo, para acelerar e transportar 300 passageiros, a potência média demandada é 150 cavalos, que é um motor de um carro qualquer por aí de passeio. Zero ruído? Zero ruído, é muito baixo o ruído. Na verdade, na implantação que nós tivemos lá em Jakarta, existia um criadouro, um viveiro de pássaros, e eles fizeram uma contagem da taxa de nascimento versus a taxa de mortalidade, e ela se manteve constante ao longo da construção e até hoje na operação do sistema. Zero emissão de poluentes? Exatamente, movida a eletricidade. As máquinas que produzem energia eventualmente podem poluir, mas não é uma poluição local onde o aeromóvel circula. Exatamente, aonde ele circula é totalmente ambientalmente sustentável, há muito pouca emissão de ruído, zero emissão de poluentes gasosos naquele local e muito baixo o impacto visual também do sistema. Um dos maiores pesadelos do setor ferroviário no Brasil são os acidentes por descarrilamentos, um risco que o aeromóvel não corre. Essa peça também tem uma função importante na segurança do usuário. Na verdade, tem uma dupla função de segurança. Primeiro, o fato dessa placa estar dentro desse duto, ela virtualmente impede uma colisão entre veículos, porque o ar é comprimido se um veículo se aproximar muito do outro. E além disso, se porventura o veículo tiver qualquer tendência ao descarrilamento, ao tombamento da via elevada, essa placa segura firmemente o veículo ali na via, estavelmente. Não descarrila? Não descarrila. 100% seguro nesse caso? 100% seguro. Safety is built into the very design of the system. The air buffer between propulsion plates, for instance, automatically helps to prevent collision between vehicles. If, under extraordinary conditions, 2 vehicles begin to approach each other, the air in the duct would compress, acting like a cushion to slow and then stop the vehicles before impact. O fato de o aeromóvel ser também 100% nacional é motivo de orgulho para a fábrica que recebeu a encomenda. Criada e administrada por brasileiros, a fábrica em Três Rios funciona como linha de montagem para vagões de trem, metrô, bondes e VLTs.
vem totalmente ao encontro de demonstrar que a indústria nacional tem capacidade, a indústria nacional tem competência e muitas vezes a gente vê produtos vindo do exterior não tão qualificados como o que nós poderíamos exatamente executar e podemos executar aqui. Sidemar representa a empresa de trens urbanos de Porto Alegre. Ele explica a opção pelo aeromóvel. O Ministério da Ciência e Tecnologia, né, criou uma comissão que em 2004 elaborou um parecer que mandava fomentar, né, investir no desenvolvimento da tecnologia do aeromóvel. Então isso era mais uma razão para que a gente pudesse implantar lá, no sentido de desenvolver uma tecnologia nacional com uma cadeia produtiva nacional. Já a empresa Transurb, uma estatal, né, nós identificamos na tecnologia aeromóvel uma simplicidade tecnológica e a expectativa de que nós poderíamos ter um sistema que teria um custo operacional baixo, um custo de manutenção baixo e um custo de implantação compatível. Então essa é uma linha que deu, inclusive, no nosso estudo, uma taxa de retorno em torno de 7%, que se pagaria em 15 anos o investimento. Esse modo de transporte, ele, como a gente já sabe, ele tem bastante capilaridade, né? Ele pode fazer curvas com raio pequeno, pode vencer rampas fortes, então ele é um sistema que tem vantagens muito grandes em relação a outros sistemas sobre trilhos. Nós pretendemos, né, não apenas fazer essa ligação com o aeroporto, mas também fazer ligação com as universidades do eixo, com os empreendimentos que estão surgindo, a própria Arena do Grêmio. Então ele é um sistema que na média capacidade ele funciona muito bem, né, e eu acho que essa é a maior vocação do aeromóvel. O aeromóvel não é para substituir o metrô, ou o VLT, ou o corredor de ônibus, BRTs. O aeromóvel vem para se somar e complementá-los. Porque o metrô, por exemplo, ele é um eixo troncal de altíssima capacidade, 80 mil passageiros por hora, mas ele precisa ser alimentado, ele precisa buscar os passageiros nos bairros, nos grandes centros, nos aeroportos, nos shoppings, nas rodoviárias. Então, o aeromóvel se presta para energizar essa grande malha de mobilidade que se pretende aí para o Brasil. O aeromóvel ele atende uma capacidade de transporte de até 25 mil passageiros por hora, que coloca ele numa capacidade de transporte intermediária. Pode-se chamar o aeromóvel de transporte público de massa? Sim, pode-se. Para a média capacidade está correta essa definição. A partir de Porto Alegre, há uma expectativa concreta de multiplicação de projetos, expansão de redes, de linhas, de demanda? Existem várias cidades que já estão com projetos, algumas em estágios mais iniciais e outras em estágios mais avançados para o aeromóvel. Por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos a cidade de Canoas, que é vizinha de Porto Alegre. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos Nova Iguaçu e nós temos alguns outros projetos ainda em estágios mais embrionários. A ideia de criar um transporte coletivo sobre trilhos movido a ar é deste brasileiro. Acompanhamos a visita de Oscar Köster, à fábrica onde os módulos do primeiro aeromóvel que vai circular comercialmente em solo brasileiro está sendo montado. Como é que surgiu a ideia, então, de usar o ar como propulsão de um carro como esse? Exatamente, essa é a consequência, né, desse trabalho de pesquisa, que tem dois fatores importantes. Um é a via expressa exclusiva, fora do alcance de qualquer obstáculo, que eu acho que a única saída é a via elevada, da mesma maneira que tu empilha escritórios e apartamentos, né? E o segundo aspecto que é muito importante foi que nós hoje movimentamos muito peso morto e pouca carga útil. Então o automóvel pesa em torno de 1 tonelada, tu tem menos de 10% de carga. Cada 100 mil toneladas passando numa rua, tu está aproveitando menos de 10%. Isso abreviadamente, a gente estudou em todos os modos de transporte e é uma coisa absurda. Foram necessários anos de pesquisas para que Oscar e sua equipe conseguissem reduzir ao máximo o peso dos módulos. Só assim seria possível transportar passageiros usando o ar como fonte de energia. Um conhecimento que ele adquiriu nos tempos em que trabalhou na aviação civil. Eu imaginei assim, pô, uma via elevada, agora botar um charutinho lá em cima que nem a fuselagem do avião. Para você ter uma ideia, num peso de decolagem de um 707 na época era 350 mil libras, né?
4% do peso era a fuselagem dos assentos, que é tudo que tu precisa para o passageiro. 150 mil libras era querosene, pô, né? Então teu cérebro começa a trabalhar em cima disso aí, né? E aí tu começa a pensar, pô, mas como é que nós podemos fazer alguma coisa que leva a gente e não peso morto? Temos estudos feitos nos Estados Unidos e por consultoras realmente experientes, né, sobre a relação de custo entre qualquer outro sistema semelhante e esse aqui, e o custo sempre tem variado assim, em torno de 3 por 1, né, onde esse aqui, e aí tu fica perguntando se 3 por 1 tem que ter alguma explicação, porque ele leva 3 vezes menos peso e você paga pelo peso. Esse é o resumo, né, mas um veículo e uma via, um conceito ainda não é um sistema de transporte. Isso aqui precisa ser agora desenvolvido e implementado de uma maneira adequada. A simplicidade do projeto brasileiro impressiona quem vem de fora. Mas o aeromóvel encontrou resistências no Brasil. A primeira patente foi concedida pela Inglaterra. E como você já viu, a primeira linha comercial foi inaugurada na Indonésia. Por aqui, era difícil acreditar na eficiência da tecnologia. Porque as pessoas não entendem o que você está fazendo. Esse é o problema. Então, qual foi a nossa posição? Eu digo, não, eu estou fazendo um trabalho que não tem compromisso com ninguém, para por aí mesmo, e a gente foi levando, né? E nesse meio tempo instalamos o sistema na Indonésia, né, que chegou um americano lá para olhar, eu busquei ele no aeroporto, né, ele disse, o driven by air, what? This doesn't work, né? Ele chegou lá e olhou e disse, pô, that's it, né? Ele ficou perplexo, né, assim, da simplicidade e da eficiência da coisa. Por que primeiro na Indonésia do que no Brasil? Não, mas eu vou te contar, esse é o problema. Aí eu fui, aí ele trabalhou muito para o governo da Indonésia, ele tinha um relacionamento bom com o Suharto e a família dele lá. Ele apresentou a ideia lá, os caras gostaram, vieram ao Brasil e nós em 8 meses fizemos um sistema na Indonésia. E aí eu ficava perguntando, digo, o que um cara de Pelotas vai fazer aqui em Jacarta, pô? Está funcionando 23 anos, pô, transportou milhões de pessoas sem nenhum acidente. Um dos mais respeitados arquitetos e urbanistas do mundo, o ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, se apaixonou pelo aeromóvel. Mas até ele teve dificuldade de convencer os pares de que o sistema funcionava. O aeromóvel tem um papel importantíssimo nessas ligações rápidas. Então, é claro que se nós tentarmos usar o aeromóvel no lugar do metrô, não vai dar certo. Como não vai dar certo tentar usar o metrô no lugar do aeromóvel e assim por diante. Ele tem um papel específico. O Jaime Lerner fez um projeto aqui para o Rio de Janeiro, incluindo 40 km de aeromóvel na década de 80. Até saiu nos jornais aí, etc. Aí ele foi apresentar isso lá na Sociedade de Engenharia, quase mataram ele, né? Foram em cima dele. E não existe maldade nisso, existe incompreensão, né? Aí ele disse assim para mim, ele ligou para mim e disse, pô, os caras, eu estou em dificuldade aqui, o que houve? Hoje eu quase morri de uma, o que houve? Aí os caras meteram um pau nesse projeto e tu vai ter que vir aqui explicar. Né? Disse, sabe como é que eu sobrevivi? Eu digo, não tenho ideia. Eu perguntei para eles lá, vocês já viram o que está sendo feito em Porto Alegre? Eles disseram não. Aí eu disse, enquanto eu não vi, eu também não acreditei. Mas tu tem que vir aqui. Aí eu cheguei aí, pô, aquele auditório da Sociedade de Engenharia cheio, tupido de gente, né? E comecei a explicar isso que eu estou falando rapidamente para você aqui, né? Mas eu me esqueci de esclarecer certas coisas e não tinha consciência de que as coisas mais simples são as mais difíceis de entender. Elegante, Oscar não atribui muita importância aos lobbies de outros meios de transporte que se sentem ameaçados pelo aeromóvel. Para ele, o difícil mesmo é enfrentar o preconceito e o desconhecimento. A história nos ensina, né, que todas as grandes mudanças de paradigma são complicadas. Tu pega a história da turbina, do motor a jato, né? O que é uma turbina? É um foguete controlado. O foguete tu acende ou apaga, não tem meio termo. Os ingleses, em 1930, descobriram uma maneira de controlar, que é a turbina. Em 1930, a aviação a jato começou a funcionar regularmente só no fim da década de 50 com os Caravelle. O que te diz isso? Que na cabeça das pessoas, né, avião sem hélice não voa, que acontece com todas as inovações e as mudanças de rumo, aqui não é diferente, né? Então você tem, por exemplo, na área acadêmica, né, professores absolutamente competentes na dinâmica dos fluidos e tudo, que combatem isso achando que você está consumindo muita energia, transformando energia elétrica em eólica para depois soprar o veículo. Tá?
mas ele se esquece que o veículo pesa 10 vezes menos e que usa roda-trilha, que não sei o quê. É aquela história, né? A gente tem que pensar longe, né? O Transrapid da Alemanha, né? O atrito entre a via e o veículo é zero porque ele flutua em cima do colchão magnético. Mas para transporte urbano que o par anda, o peso, porque tem que ser um ímã, precisa mais energia para acelerar aquela massa do que o que tu ganhou do atrito entre a roda e o trilho. E essas foi todo o estudo que a gente fez e que nos levou afunilando, né? Depois, pô, agora como é que eu faço isso andar? Aí veio o princípio do barco aberto. Oscar pagou um preço caro por se inspirar num veleiro para mover um módulo sobre trilhos. Mas não reclama de ter esperado 35 anos até ver seu projeto realizado no Brasil. Para mim, o maior prêmio é isso aqui se traduzir numa coisa boa para a humanidade. Se não for, não faz. Não adianta. Se o meu negócio fosse botar dinheiro em banco e ficar rico, talvez eu teria que agir de uma outra maneira e nem existiria competência para isso. Mas hoje eu luto por ideias, né? Reza na filosofia que deve a empresa, que uma empresa tem que servir a sociedade antes de servir dela. E eu acho que sem isso nós não vamos adiante. Nós temos o egoísmo, desaçar tudo para ti, tu está dando tiro no teu próprio pé. Porque se todo mundo estiver mal, tu nunca vai estar bem. E eu acho que nós temos que lutar com unhas e dentes. De repente tu não consegue nada, de repente tu consegue grãozinho de areia. Eu acho que nós avançamos um pouquinho e o meu sentimento é sempre só de agradecimento. São absolutamente necessários e cada vez mais urgentes no Brasil os investimentos em transporte público de massa eficiente, barato e rápido. Fazer isso usando tecnologia 100% nacional é um privilégio. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima. Não descarrila. Não descarrila. 100% seguro nesse dia. 100% seguro. Uma empresa tem que servir a sociedade antes de servir dela. Eu acho que sem isso nós não vamos adiante. Para nós é um orgulho muito grande poder também estar participando desse sonho, que agora é uma realidade aqui na nossa frente.